É desesperador. Falando em Corinthians, rapidamente, a gente já terminou. Corinthians está envolvido em 3 coisas. Primeiro, que é essa votação do dia 9 de agosto, que pode ratificar o afastamento do Augusto Melo. Há uma comissão eleitoral cuidando dessa votação, porque é uma votação, porque o presidente afastado do Corinthians falou que não é uma votação. Sim, é uma votação entre os sócios. Chama como, Pipo? Ele não quer uma comissão eleitoral trabalhando nisso, mas é uma comissão eleitoral, porque trata-se de uma votação. Não é uma eleição, mas é uma votação. Mas não é difícil de entender, mas o povo tem uma dificuldade. É uma votação, já tem reclamação do Augusto Melo, que tenta, com vários papeizinhos na justiça, adiar a formalização de uma denúncia contra ele pela justiça, porque, se isso sair antes do dia 9, perde-se provavelmente as esperanças de permanência no cargo, ainda que ele esteja fazendo vários eventos no Parque São Jorge. Quando está envolvido nisso, quando está envolvido na possibilidade de contratação de jogadores que o Dorival pediu, ou esse Biel seria o jogador de velocidade, meu Deus, contrata o Bolt, então. O Corinthians não precisa de jogador de velocidade, Dorival. O Corinthians precisa de um zagueiro, de um lateral esquerdo, pelo amor de Deus. E, se possível, um novo volante. E o Corinthians está envolvido na questão do pagamento das dívidas com os jogadores. Eu não gosto de fazer isso, porém farei. Falei para vocês que eu entrevistei o presidente do Corinthians, não deu tempo de contar rapidamente, vou contar uma coisa sobre o pagamento da dívida com o Memphis. Vamos lá. Abre aspas para o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile. O Corinthians quitou o que devia ao Memphis, que é direito de imagem, porque, segundo ele, o Corinthians não havia recebido notas fiscais dessa pessoa jurídica que o Memphis teve que abrir no Brasil para receber direito de imagem. Eu falei, mas que estranho. Ele falou, não é estranho. A questão é que antes se pagava sem a nota fiscal. Fecha aspas para o presidente do Corinthians. Então, o Corinthians quitou. Aí, tem uma matéria hoje dizendo que os outros jogadores estão muito bravos que se quitou a dívida do Memphis e não se quitou deles. Não é verdade, senhores. Se quitou uma dívida do Memphis que os outros jogadores estão em dia. Os outros valores, como premiação do Paulista e coisas que são da mesma natureza que se deve ao Memphis, não foram pagas. O que foi pago ao Memphis é o que já tinha sido pago para os outros jogadores, segundo o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Está aqui essa explicação. Não tem proposta oficial pelo Garro, diz Osmar Stabile. Não tem proposta oficial pelo Yuri Alberto, diz Osmar Stabile. E não tem nada sobre saída do Memphis, diz Osmar Stabile. Sobre o Garro especificamente, abre aspas para Osmar Stabile. Só sai pela multa, senão não sai. Fecha aspas. Abre aspas para Osmar Stabile. Eu preciso vender um jogador. Fecha aspas. Nessa janela de negociação. E ele falou que está trabalhando sem pensar no dia 9, porque o Corinthians não pode passar. Obviamente que ele deve ser um candidato natural caso o Augusto seja afastado. Primeiro, ele era o primeiro vice dessa chapa. Então, a oposição, que ainda está articulada, mas é contra o Osmar Stabile, prefere a permanência de alguém que era da chapa da oposição do que, eventualmente, um candidato ligado a outra chapa dentro do Conselho, que vai ser uma eleição indireta. Sim, o Corinthians tem interesse no Marcos Vinícius, que é jogador que está no Fulham, e sim, o Corinthians fez proposta pelo Biel. Rapidamente, é o que eu tinha de Corinthians, Pipo. Bom, perfeito, eu acho que são boas as explicações que ele deu. Agora, eu só não entendo uma coisa. Se o Corinthians tem que fazer caixa e tem que vender um jogador para isso... Não contrata ninguém, né? Então é melhor não contratar ninguém do que pagar essa grana toda no Biel. Mesmo que não sejam 7, que sejam 5, porque a questão é o Corinthians que está tentando reduzir esse valor. Gente, não é um jogador para valer tanto e para fazer do Corinthians um time mais forte. Um jogador muito, muito, muito comum. Vai na Série B que o Corinthians vai achar equivalentes ao Biel. Sinto muito, com todo o respeito ao rapaz e tal. Mas foi um jogador que começou de forma promissora no Fluminense, passou pelo Grêmio, Bahia e nunca foi indiscutível em time nenhum. Como é que vai ser solução para o Corinthians? O Biel não é, por exemplo, um Roger Guedes.